Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas características de pronúncia para a gente conseguir pronunciar essas palavras que vocês odeiam. E aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou quiser comentar, podem ir escrevendo aí no chat que eu vou sempre tentar dando uma olhadinha, tá? Então vamos lá. Para começar, eu trouxe para vocês 9 palavras que são muito parecidas na escrita e a pronúncia de algumas delas também é um pouco parecida. Muitas delas são bem diferentes, vocês vão perceber que é mais a escrita que é parecida, mas a gente vai dar uma olhadinha uma a uma. Eu vou pronunciar todas essas que estão escritas aqui, só para vocês darem uma aquecida no ouvido. Então, começando. Tough, a de baixo. Though, a de baixo. Taught, próxima. Thought, isso. Through, throw, throat, throughout e thorough. Então, algumas delas são muito parecidas e outras nem tanto. E como que a gente vai conseguir diferenciar? Bom, o truque é conhecer bem os sons do inglês, para você saber como pronunciar cada um dos sons e para você conseguir identificar a palavra quando você escutar uma pessoa pronunciando. Conhecer os padrões de letras e sons, né? O inglês ele não é uma língua fonética. Então não é igual ao português que você bate o olho e você já sabe como que pronuncia certamente aquela palavra. O inglês não é assim. Então muitas vezes a escrita é bem diferente da pronúncia. Muitas letras têm muitos sons, né? Por isso que a gente tem o alfabeto fonético internacional para representar todos os 44 sons do inglês. Então, uma mesma vogal pode ter vários sons, né? E um mesmo som pode ser representado por várias letras diferentes, que é o que acontece nessas palavras. Mas existem alguns padrões que facilitam a nossa vida, e é isso que eu vou comentar um pouquinho aqui hoje. Então, aprendendo sobre os sons do inglês e sobre esses padrões já facilita meio caminho. Associar, né, a pronúncia e a escrita ao significado ajuda bastante, né? Então, quando às vezes você sabe a pronúncia daquela palavra, se você escuta, você sabe o que é aquela palavra, mas você bate o olho e você não sabe qual é a pronúncia daquela palavra. Ou o contrário, lendo você sabe, né, qual que é aquela palavra, qual que é o significado, mas você não sabe qual que é a pronúncia daquela palavra. Então, o truque é a gente conseguir integrar tudo isso, pronúncia, escrita e o significado, que pode ajudar muitas vezes. E usar expressões familiares. Como assim? Eu vou mostrar para vocês, quando eu passar por cada uma das palavras, alguns exemplos, né, de frases e de trechos de música, talvez, que eu selecionei aqui. E isso, você associando, você consegue, às vezes o seu cérebro, chamado memória auditiva, ele consegue buscar lá no fundo uma coisa que é familiar para você, trazer à tona essa relação com a pronúncia ou com a escrita que você tem dificuldade hoje. Então, como que a gente vai começar? Para a gente saber como pronunciar uma palavra batendo o olho na escrita dela, a gente vai prestar atenção em 3 coisas aqui. A gente vai prestar atenção no som que vai ter no início da palavra, ou seja, o que está escrito ali no início da palavra, no som vogal e no final da palavra, que é basicamente isso que vai diferenciar o som de início, o som vogal, que na maioria dessas palavras só tem um, e o som final da palavra. Antes da gente começar, eu vou dar aqui uma introduçãozinha rápida para vocês sobre alguns dos sons do inglês que vocês têm que dominar para conseguir pronunciar essas palavras. Essa aula está sendo gravada também para postar na plataforma do meu curso, então para os alunos do meu curso aqui vai servir como uma revisãozinha, porque vocês já sabem tudo isso. Então vamos lá. O primeiro som que a gente tem que dar uma olhada nele é o som do T. Parece muito simples, mas ele tem algumas características no inglês que a gente não tem no português. O som do T ele é classificado como um som alveolar, isso você não precisa se preocupar, mas isso significa que ele é feito com a língua aqui, no céu da boca, logo atrás dos dentes, tá? Então, aqui. E ele é um som não vozeado. E ele é um som feito em 2 etapas. Ele é classificado como uma consoante plosiva e também como uma consoante de parada, né? Plosive ou stop consonant. Ele é feito em 2 etapas. Como assim? Primeiro, o fluxo de ar que está vindo, a gente vai parar, né, esse fluxo de ar com a língua e aí depois a gente vai explodir. Então, ele é feito nessas 2 etapas. Quando ele está no início de uma sílaba, né, assumindo a posição de consoante plosiva, a gente vai soltar bastante ar mesmo, né? Vai fazer essa explosão, esse movimento completo. Quando ele tá no final da sílaba, né, numa posição de stop consonant, a gente já não vai fazer tanta explosão assim. A gente vai fazer mais levinho, né?
Aí ele tem uma característica que não tem no português, que é a aspiration, aspiração. É uma liberação maior de ar quando as consoantes plosivas não vozeadas, ou seja, o t, o k e o p, estão em início de sílabas tônicas. A gente vai fazer uma liberação maior de ar para diferenciar do par vozeado dela, que nesse caso aqui é o D. Então, como que a gente faz isso? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de palavra que tem 2 T's, um no início e um no final. Vejam a diferença. Toast, toast. Olha a diferença. O primeiro T, ele é bem plosivo e ele tem essa aspiração, que é como se fosse um no início. Toast. Olha o último. Toast. Só um Tzinho. E ele ainda pode ser unreleased, que é quando a gente não libera essa explosão de ar, a gente só faz a parada. Toast. Que é como vocês falam, né, que os nativos não pronunciam, eles comem essa letra. Ela não tá comida, tem uma parada de ar ali. E quando você treina o seu ouvido o suficiente, você consegue perceber essa parada de ar. Eles entre si percebem e a gente, quando estuda, consegue perceber também que não é como se não tivesse nada. Tem uma letra ali. Foi só feita só a parada de ar, que é uma forma mais comum deles pronunciarem. Então, sabendo pronunciar corretamente o som do T, já é um bom caminho andado. Além do som do T, né, sabendo no começo e no final da palavra, a gente tem que dominar um pouquinho os sons do TH. Ai, que difícil. Não é. O TH é um som dental, ou seja, ele é feito com a língua entre os dentes, né? E ele é um som fricativo, que causa uma fricção ao passar. Ou z, né? E ele tem duas versões, né? Duas variações. O TH não vozeado e o TH vozeado. Ah, quando você fala assim pra mim, mas o que é isso de vozeado? Sim, de uma forma bem simples, quando você põe a mão aqui na frente das suas cordas vocais, em alguns sons elas vibram, em outros não. Se a sua corda vocal não vibra, por exemplo, sh, ele é um som não vozeado. Se a sua corda vibra, por exemplo, a, ele é um som vozeado. Basicamente isso. Então, a gente tem o TH não vozeado, que você não vai sentir nenhuma vibração aqui, que ele é como se fosse um S com a língua presa entre os dentes. Lembrando que eu ensino o inglês norte-americano e é assim que se pronuncia. Existem algumas variações do inglês ao redor do mundo, que é pronunciado com som de T, com som de F, com som de D, e você pode se pronunciar como você se sentir mais confortável. Aqui eu estou ensinando de acordo com a fonética do inglês norte-americano, que é pronunciado assim, com a língua um pouco entre os dentes, né? Não precisa ser algo super exagerado, mas alguns nativos pronunciam de uma forma meio exagerada, com a língua bem lá na frente mesmo. E outras pessoas, como eu, pronunciam de uma forma mais sutil. Então, como você se sentir à vontade também. No começo pode ser que você precise exagerar mais para conseguir reproduzir e depois vai ficando mais natural. É só você pronunciar um S com a língua presa. E não precisa ser muito. Se você prender um pouquinho a ponto do som passar entre a língua e o dente, já vai reproduzir o som. Por exemplo, essa palavra, think. É só você pronunciar sink, como se fosse sink de pia, com a letra S. Aí você vai prender um pouquinho essa língua. Sink, think, think. Saiu o som. O próximo som, que é o TH vozeado, com Z com a língua presa, a gente vai pronunciar exatamente da mesma forma, só que vibrando, né? Então, por isso que é um Z, porque é o S vozeado. Por exemplo, essa palavra this, a gente vai pronunciar como se fosse this, com Z, e vai escorregar um pouquinho a língua para causar essa vibração ali entre os dentes. Então, z, esse é o som. This, this, z, 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 this. Então, z. Assim que a gente pronuncia os sons. Think this. Dominando o som do T e o som do TH, a gente dominou como que começa as palavras. Agora a gente vai falar um pouquinho dos sons vogais. Aqui, essas palavras, elas têm alguns sons vogais diferentes. Esse primeiro som é um som de A longo. É um som que a gente não tem no português. É um meio termo entre A e O, tá? É um som de O, que é o som de water. Ó, você vai fazer como? Você vai abrir a boca, relaxada, tá? Ó, ela não é redonda, ó. E você vai pronunciar como se fosse um ó, com essa boca um pouquinho aberta. Ó, ó. Tá vendo que é o meio termo entre não é o e não é a. Ó, water. Quais são as letras que formam esses sons? A letra A, como em water mesmo. A letra O, como em
lot. A letra OU, como vocês vão ver aqui, e a letra AU, como vocês vão ver aqui também. Aí nós temos o segundo som, que é esse segundo que tá aqui, que é o som do O mesmo, como se fosse o O, nosso O, que é o som de boy. Vale lembrar aqui, esses dois sons são diferentes, tá? Porém, existe um fenômeno chamado caught merger, que as palavras pronunciadas com esses dois sons, muitas vezes, alguns nativos de algumas regiões, são intercambiáveis esses sons. Então, às vezes, algumas pessoas pronunciam water como water, né? Mais fechadinho. Lot como lot, né? Então, pode ser que algumas pessoas pronunciem essas palavras que eu vou mostrar para vocês aqui, tanto com som de O ou com som de O. Aí depende do sotaque. Aí a gente tem o som do U, que é o nosso U mesmo aqui do português, que é som de U, que geralmente é feito pela letra U, ou dois Os, ou OU, como a gente vai ver aqui. Aí a gente tem o som do O, que é como se fosse o nosso O aqui mesmo, talvez um pouquinho menos O, que é feito pela letra O, OW, ou OU, também se pode ver, ó. Todos esses sons podem ser feitos pela letra OU, então por isso que o inglês não é uma língua fonética, não é tão fácil assim. E a gente tem esse som que é um chapeuzinho, que é o som do em sílaba tônica, que é o som de cut, que pode ser feito pela letra U, pela letra O, dois Os ou OU, como a gente vai ver aqui também. Aí a gente tem os sons finais. A gente tem o som do GH. O GH ele pode ter 3 sons diferentes. Em início de sílabas, ele vai ter som de G, som de G. É como se o H fosse mudo. Por exemplo, ghost, ghost. Nos finais das sílabas, na maioria das palavras, ele vai ser mudo. Como assim final de sílaba? Ou seja, quando não tem uma vogal logo depois dele, na mesma sílaba, né? Por exemplo, high. Aqui, high, ele é mudo. Porém, tem algumas exceções de palavras em que esse GH no final das sílabas tem um som de F. Por exemplo, laugh, 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 enough. Eu não vou falar outras porque vão aparecer aqui nessa próxima aula. Mas, por exemplo, tough. Então, algumas palavras são exceção. Tem um post completo sobre isso lá no feed. Dá uma olhadinha lá na página que tem um post completo sobre os sons do GH. Aqui, a gente vai começar, então, com cada uma das palavras, tá? Lembrando que, aqui eu falei, né, GH no final, e algumas palavras terminam com T, que foi o que a gente viu lá no som do T, aquele T mais de levinho. Eu vou passar por cada uma das palavras, começando com essa que é a exceção. Por que ela é exceção? Vamos analisar pedaço por pedaço dela. Primeiro aqui em rosa. Rosa é isso, né? Eu acho que é. Primeiro deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui. Que legal, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer coisa vocês podem falar aqui, podem perguntar também. Então, vamos lá. Essa primeira palavra aqui, a gente vai começar com a primeira letra dela, que é o T. Então, a gente já sabe que ela tem som de T. Ela não tem som de TH. Por isso que ela é uma exceção. Todas as outras vão ter som de TH. Então, tirando a próxima também. Então, ela é uma exceção já por causa disso. Então, é o começo. Aí, a gente vai vir aqui para a vogal dela, o U. Você fala, como que eu vou adivinhar se pode ser qualquer um desses sons? Como ela é exceção, ela é a única palavra, a menorzinha de todas, que não tem TH, é a que o OU tem som de aquele último som que eu apresentei para vocês. Então, só lembrar, a menorzinha, a que não tem TH, o OU vai ter som de Então, T. E ela é exceção porque ela é a única em que o GH tem som de F. A única dessas daqui. Então, a gente vai pronunciar tough, tough. O que significa isso? Difícil, it's tough. Oh, it's so tough. It's tough to be a god. Tem uma música chamada assim. Tem um brinquedo na Disney chamado It's Tough to be a Bug. É difícil ser um inseto, que é do filme Vida de Insetos. Então, quando você vai falar uma coisa difícil, ou então duro, né? É duro. Ou, até no sentido literal, a gente vai usar tough. E também no sentido de durão, tipo, um cara durão, mal, assim. A gente vai usar tough guy. Aí a gente lembra da música da Billie Eilish, Bad Guy, que ela canta So you're a tough guy. Então, lembrem, foi por isso que eu falo, às vezes alguma frase familiar, às vezes alguma música, lembra você como que a gente pronuncia aquela palavra. Então, para quem gosta de Billie Eilish, quem conhece essa música, lembra dessa frase que ela canta So you're a tough guy, tough. Então, T ou
a única palavra em que ele vai ter som de A e a única palavra em que ele vai ter som de F. Pronuncia aí que eu tenho certeza que não vai ser difícil pronunciar. Tough. Próxima palavra. É uma segunda exceção, por quê? Porque é a única palavra em que o TH vai ter som de TH vozeado. Em todas as outras, o TH é não vozeado. Então, ó, a menorzinha também, né, que não tem T nem nada, nem R, vai ter som de TH vozeado. Então, a gente vai falar Z, é o Z, Z, Z. Como que vai ser a pronúncia desse OU? Som de OU mesmo. Though, e o GH aqui, mudo. Como eu falei pra vocês, né, no final da palavra, GH mudo. Se ele não é a exceção é a única palavra que eu apresentei pra vocês, mudo. Então, though. Though. O que significa though? Mesma coisa de although. Aí você fala, tá, mas eu não sei o que é nenhum nem outro. Tá. Although é embora. Então, você fala, embora eu gosto de chocolate. Although I like chocolate, I hardly eat it. Eu dificilmente como. Ou então, só o though, você usa bastante no final de frases, de uma forma um pouco menos formal do que o but. Por exemplo, aqui eu poderia falar, I like chocolate, but I hardly eat it. Eu gosto de chocolate, mas eu dificilmente como, quase nunca como. Aqui a gente fala, I like chocolate, I hardly eat it though. E ele pode ser escrito também só como THO, de uma forma bem informal, tá? Though. TH vozeado é difícil. Se você não conseguiu de primeira, não desiste, vai tentando aí, que não é fácil. Though. Ignora o TH. Though. A próxima palavra que a gente tem é uma outra exceçãozinha, né? Que é a outra palavra que não tem o TH, mas ela já tem outro som vogal. Então, a gente não confunde tanto. Se ela não tem TH, se ela tem som de T, você já sabe que é o começo, certo? Esse AU você pode pronunciar como O de water ou O de boy. Depende do sotaque. Algumas regiões dos Estados Unidos pronunciam O, algumas O. Eu pronuncio mais O. Então, to. E aqui, o que a gente faz com esse GH? Ele não tá no final de sílaba, não tem vogal depois. Ah, mas e o T? T não é vogal. Então, não tem, né? Tá no final da sílaba. Então, ele vai ser mudo. E a gente vai pronunciar como, então? Só o T. Tzinho de parada. Então, o T de começo com mais ar, com aspiração. Taught. Taught. O que significa isso? É o passado de teach, que é o verbo ensinar. Por exemplo, she taught me how to dance. Ela me ensinou como dançar. Tá? Taught. Pronuncia aí na sua casa, que essa também não é difícil. Aí é só você lembrar, quando você bater o olho aqui, é a única que tem AU, é a única que vai ser, que vai ter esse som de, que vai ser o passado de teach. Na verdade, ela não faz tanto parte assim das outras, porque ela não tem o OU, é mais fácil de diferenciar. Passado de teach, que também não tem H, então não é difícil a gente diferenciar. Aí a gente tem mais uma aqui, que ela tem a mesma escrita do though, só que com um T no final, e vai mudar totalmente a pronúncia. Aí a gente vai pronunciar como? TH, a gente vai pronunciar como? Lembra que eu falei que o though era a única que tem o TH vozeado? Então, todas as outras vão ter o TH não vozeado, com som de S. E aqui, como que a gente vai pronunciar? Aqui já muda, não vai ser mais OU, vai ser O ou O. Você escolhe se quer fazer mais aberto ou mais fechado, depende do sotaque também. O, só. E aqui, é o mesmo final. GH mudo, tá no final da sílaba, e o Tzinho de parada. Então, a gente vai pronunciar thought. Thought ou thought, como você preferir. E como que eu vou saber batendo o olho? Lembrando dessa estrutura que eu tô te ensinando, né? TH não vozeado, o T no final por causa do GH, e aqui é o O. Aí você vai lembrar. Não tem como ser thought, porque não tem nenhuma palavra com essa pronúncia. Thought. Então, só tem o quê? Thought. Só existe essa palavra. Por isso que é bom a gente associar a escrita a ouvido. E o significado também. O que significa thought? Passado de think, que é o verbo pensar ou achar. Ou então, pensamento. Um pensamento. A thought.
Por exemplo, tem uma frase bem famosa, né, um ditado, eu não sei se é bem um ditado, uma expressão idiomática, que é a penny for your thoughts, que é uma moeda de 1 centavo pelos seus pensamentos. O que significa isso? É quando alguém fala isso pra você, é tipo assim, nossa, eu te daria uma moeda pra saber o que você tá pensando. É mais ou menos isso. Quando você vê alguém pensativo, você fala isso, tipo, nossa, eu queria saber o que você tá pensando agora. A penny for your thoughts. Aí a gente tem também uma frase como exemplo, né? Como passado de think. Aí eu peguei de novo uma frase de uma música. Acho que chama, da Pink, Just Give Me a Reason. I thought that we were fine. É uma letra de música. Se você conhece alguma letra de música com essas palavras que eu tô ensinando, tenta associar ao significado e à pronúncia. Vai ajudar bastante. Então a gente tem thought. Também não é difícil. É como se fosse thought, só que com a língua um pouquinho presa. Thought. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa. Hello, good evening. Vamos lá. Um pouco de barulho aqui. Aí a gente tem a próxima palavra. Como que a gente vai desvendar? Agora, aí você vai falar pra mim, agora ficou complicada a coisa, porque agora enfiaram um R aí no meio, que o R americano já não é fácil pra muita gente, né? Quem tem o sotaque mais paulista, ou então mais do interior, que fala ainda não tem muita dificuldade. Agora, quem é do Nordeste ou do Rio, às vezes tem bastante dificuldade, né? Por causa do ou de regiões que falam o R como porta, não porta. Então aqui vai complicar um pouquinho, que a gente vai juntar o TH e o R, mas fica tranquilo que uma hora sai. A gente vai ter aqui esse começo, THR. O TH é o quê? Não vozeado. Por quê? Porque a única exceção era aquela do começo, nem preciso repetir, vocês já sabem, né? Então o TH é não vozeado e o R. Aí como que a gente vai fazer? A gente vai sair do que a língua tá aqui na frente pro que a língua tá lá atrás dobrada. Aí você vai tentar fazer isso aos poucos. Você pode começar devagar, tá? Essa é uma coisa importante na pronúncia, não ter pressa. A gente precisa criar memória muscular. Os seus músculos e o seu cérebro não sabem que movimento é esse, tá? Você não fala isso. Desde que você nasceu, você nunca falou isso na sua língua. Então, os seus músculos e o seu cérebro, eles não sabem que som é esse e que movimento é esse. Então, a gente não pode esperar que seja tão fácil assim, né? A gente vai praticando bastante para criar memória. Então, não fiquem desesperados se vocês não conseguirem de começo. É prática, muita prática. Aí a gente vai sair desse e vai pra onde? Pra essa vogal aqui do meio. Qual vai ser o som? U. Som de U. É como se o O fosse mudo. Então, só você lembrar que o que tem THR, é o through. Through. Por quê? GH é mudo, final de palavra, e não é a exceção que tem som de F, que vocês já sabem também. Through é a única palavra que tem THR, tem som de U. Through. Só cuidado para você não fazer esse R, o som do nosso R de arara. Through. Ao invés de through. Porque para eles, esse som de irã é um som de T, tá? Pra gente, a gente pode não dar muita importância para isso, porque é tudo som de R. Para eles, não. Esse som de irã, water, é som de T. E o é som de R. Então, vamos tomar cuidado para não fazer through. E sim, through. Vai ficar um pouquinho difícil, mas vai praticando que uma hora sai. Through. É a mesma pronúncia desse through que tá aí do lado depois do H, que é o passado do verbo arremessar, que eu vou ensinar pra vocês daqui a pouco, por isso que eu não vou pronunciar agora. É a mesma pronúncia. O EW tem som de U, então é a mesma pronúncia, through. Significa através. Ah, como que eu vou lembrar? Lembra do drive-through. O drive-thru que a gente fala aqui, né? Drive-thru. É dirigir através, por, né? Pode ser através, por, de uma ponta a outra. Então é isso, você dirige de uma ponta a outra, você dirige através lá do lugar do pedido. Drive-thru, né? Que ficaria drive-through, que é uma outra forma de escrever o through, bem mais informal, uma abreviação, THRU, mas você quase não vê isso além do drive-thru. E tem também aquele filme, Através da Minha Janela, que tá na Netflix, Through My Window, pela minha janela. Você tá vendo a pessoa através da janela, então through,
sempre no sentido de uma ponta a outra, de um lado a outro, por through. Que eu sei que essa é a palavra que dá maior dificuldade para vocês por causa desse through. Aí a gente tem uma outra que eu coloquei aqui, que eu falei, é a única que tem THR. Mas eu adicionei uma outra porque a pronúncia é muito parecida. Apesar de não estar lá naquele meme do Homem-Aranha, a pronúncia é muito parecida, que é throw, que é o verbo que eu falei, jogar, arremessar. O passado de throw é through. Esse aqui. Aqui, né? Aí a gente vai pronunciar throw, mas não vai confundir com outro, por quê? Porque tem OW. OW tem som de O. OW tem som de O, é um mantra. Throw, você não vai pronunciar com som de U. Throw, que é jogar, arremessar, e também tem vários phrasal verbs com esse throw. Por exemplo, jogar fora. Joga isso fora. Throw it away. Joga isso fora. Dar uma festa, por exemplo. Aqui é curiosidade, né? Tô indo além da pronúncia. A gente usa esse verbo para dar uma festa. A gente não fala give a party. A gente fala throw a party. Então, é um verbo importante também. Throw. Mesma coisa, vai treinando bastante essa língua. Aí a gente tem uma outra que tem uma pronúncia quase igual, que é throat, que também não tá no meme do Homem-Aranha, por isso que eu tinha falado que era a única palavra que tem THR, tá? Mas essa é um pouco mais fácil porque ela tem um A no meio, diferencia um pouquinho também, que é garganta, throat. Ao invés de você falar throw, do jogar, você vai colocar um Tzinho no final, ó, THR, thr. O A é O, tá? Throat, throat. Lendo, fazendo por partes, aprendendo sobre os sons, sobre os padrões de letras, fica mais fácil. Throat, throat, garganta. Por exemplo, quando você fala, eu tô com dor de garganta, então tô com a garganta inflamada, você fala I have a sore throat. I have a sore throat. Throat. Aí a gente tem essa imensa que se fala socorro. Não, se você sabe pronunciar, cadê? Through, você sabe pronunciar throughout. Throughout. É só isso, ó. Mesmo through, com out no final. É a única que vai ter um complemento. Throughout. Throughout. Por exemplo, é o significado de por todo o ou por toda a, ao longo de. Por exemplo, the park is open throughout the weekend. O parque está aberto ao longo de todo o final de semana, por todo o final de semana. Throughout the year, por todo o ano, ao longo do ano. Entenderam? Throughout. Aí, como que você lembra do significado? Through é através de uma ponta a outra, por, né? Throughout, eu fazendo associação aqui, às vezes pode ser nada a ver, viu? Se eu estiver viajando, vocês ignoram. Mas pra mim funciona. Então, por todo até fora. Pelo até fora, ou seja, por todo o, ao longo de, né? Por até fora, com esse out aqui. Aí você lembra do significado de por todo ao longo de. Pra mim funciona fazer essas coisas meio nonsense, mas se eu estiver sendo meio doido, vocês ignoram. Então, throughout. Throughout. Com o foco em through. Throughout. Aí a gente tem aqui a última palavra, finalmente, que é mais uma exceção. Por que ela é uma exceção? Vamos lá. TH, não vozeado, como você já sabe. Thr. Por que ela é exceção? Porque ela tem dois sons vogais, tirando throughout, que é um complemento do through, então eu nem coloquei como exceção. Ela tem dois sons vogais. Então, quando a gente vê aqui o OR, a gente lembra de um som que no inglês americano ele está sempre associado ao R, que é o som do que é o som de bird, som de word, world, purse. Aí você me fala, nossa, mas bird é com I, word é com O, purse, que é bolsa de mão, é com U. Sim, mas o mesmo som em todas elas. Com I, com O, com U, é o som do Então a gente vai pronunciar thir. Aí aqui a gente tem O e o GH mudo, porque tá no final da palavra. Thorough. 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 Não é difícil. Thorough.
thorough. Significa minucioso, detalhado. Por exemplo, a thorough investigation. Barulho de moto aqui tá uma beleza. A thorough investigation, tá? Então, thorough. Aí a gente acabou, só que eu vou voltar para falar para vocês de novo a pronúncia de todas as palavras e vocês vão ver como vai estar mais fácil agora. Falei que essa é uma aula rapidinha. Cadê? Vou voltar aqui. Aqui. Peraí, deixa eu ver se alguém tá falando alguma coisa. Acho que não. Hey everyone, hey. Vamos lá. Então aqui a gente tem, vamos lá, a primeira. Tough, a exceção, a pequenininha, que começa com T e termina com GH. Tough. A segunda, though, a pequenininha, é a outra exceção. Pequenininha, né? Só que com TH é a outra exceção que tem som de TH vozeado. Though. A outra exceção que tem o T, mas tem o AU. Então é taught. Taught. Aí a gente tem o quê? Tem TH, OU e termina com T. O que vai ser? Thought. É a única possibilidade. Thought. Aí a gente tem THR. Ih, é through, que é aquela difícil. Through. Ela mesma. Aí a gente tem o quê? THR, só que com OW. Então a gente tem o quê? Throw. Throw. Aí a gente tem a próxima, THR, com OA. OAT. Aí a gente tem o quê? Throat. Throat. Aí a gente tem uma imensa com dois sons vogais. É o quê? Throughout. Throughout. É o throughout. Throughout. Aí a gente tem a última exceção, que é uma outra grande que não termina com T e tem também dois sons vogais. E não tem U, e tem o R no meio. Então é aquela que tem o Se tem o R no meio, é a que tem o thorough. Thorough. São algumas associações que são difíceis no começo, mas vocês praticando isso, de entender os sons do inglês, entender